Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Edmilson Júnior, sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Nós iremos falar hoje sobre a lição de número 5 da classe dos juvenis, mais conhecido como os adolescentes, que tem por título O Sumo Sacerdote e os Sacerdotes. Meus irmãos, nós faremos um breve comentário a fim de aprendermos um pouquinho a aplicação desse tema que nos foi proposto pelo autor da revista. Nós temos 3 objetivos antes de nós entrarmos na revista, que é o primeiro, compreender o conceito de sacerdote. Nós iremos entender os pré-requisitos para ser sacerdote e iremos entender o significado do sacerdócio. O segundo objetivo é refletir sobre a liderança sacerdotal. Quem eram as pessoas escolhidas? O que elas faziam para ser escolhidas? O terceiro objetivo é reconhecer a necessidade dos pré-requisitos para a liderança. Hoje nós temos uma dificuldade de pessoas que precisam entender sobre os pré-requisitos. Hoje em dia, pessoas querem cargos, mas não querem os encargos do cargo. Pessoas querem autoridade, mas elas não querem as responsabilidades que o cargo contém. Então, isso é muito importante nós aplicarmos e deixarmos claro para a nossa classe, que em específico é os adolescentes. Então, nós estaremos dando início à nossa lição. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Salmos, 110, versículo 4. Eu não vou ler para não estender um pouco o vídeo, mas nós entenderemos que a vocação do homem e da mulher precisa ser integralmente e precisa ser também uma realidade ao longo do seu ministério. Nós precisamos entender, irmãos, que para exercer a função de líder no Antigo Testamento, especificando o sacerdócio, precisaria ter responsabilidade. Nós vamos usar um texto básico que diz muito bem sobre isso, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que diz: Maldito é o homem que faz a obra fraudulentamente, ou em outras traduções, relaxadamente. Então nós entendemos aqui que para exercer a função de sacerdócio, para exercer a função de líder, precisa ter uma responsabilidade. Precisamos nos entregar totalmente para Deus. Porque o texto em Romanos capítulo 14, versículo 2 nos diz que nós teremos que apresentar-nos diante do tribunal do nosso Deus e prestar contas de nós. Então, se o nosso Deus colocou um cargo sobre sua vida, uma responsabilidade, você vai dar conta desse cargo, dessa responsabilidade. Bom, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo 28, do verso de número 1 ao 3, que diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Esse é o texto base usado para a leitura bíblica em classe. E nós iremos então adentrar o primeiro tópico da revista, que diz: quem era o sacerdote? Nós precisamos, irmãos, trazer essa realidade aos adolescentes, dizendo a eles que o sacerdote era uma figura que levava o sacrifício a Deus. O sacerdote aqui, diante do Antigo Testamento, nós podemos ver que não era uma função específica dos israelitas, mas essa função de sacerdote
era exercida também sobre outras nações. Nós podemos ver aqui que José era casado com a filha de um sacerdote egípcio. Essa referência se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 45. E o Jetro, sogro de Moisés, ele era sacerdote em Midian. Então nós entendemos que a função sacerdotal, ela não era especificamente somente do povo de Israel, mas ela era como que eu posso dizer, um cargo estabelecido para outras nações também. O principal encargo do sacerdote era a mediação da relação constituída entre um determinado povo e a respectiva entidade divina, deuses e espíritos que este povo cultuava. Então nós entendemos aqui que o sacerdote, ele era quem ornamentava o sacrifício, aquele que preparava o sacrifício, a fim de exercer essa função e entregar esse sacrifício a deuses, neste caso deuses estranhos. E é bom nós deixarmos lícito e gravado na mente dos nossos adolescentes que esses deuses eram deuses pagãos e deuses em vãos. O texto base que nós iremos usar, você pode anotar aí, se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós entendemos aqui que Jesus ele já está dizendo, olha, não tem outro caminho para ir ao Pai. Esses deuses aqui eram deuses estranhos, deuses que não respondiam. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, no livro de Reis, que Elias ele desafiou os profetas de Baal quando eles sobem ali ao monte a fim de sacrificar aos deuses estranhos. Eles estão sacrificando ali os profetas de Baal, sacrificando, tentando que os seus deuses respondam. E a Bíblia nos diz que Elias zombava dessa situação e dizia, olha, grita mais alto para que o vosso Deus ouça. E isso não aconteceu, porque esses deuses não ouvem. Então é bom a gente deixar claro que o verdadeiro caminho, o verdadeiro sacrifício, ele foi pago por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Algumas questões para se pensar. Quem podemos definir como sacerdotes em nossas igrejas atuais? Quem são as pessoas que institucionalmente representam a liderança em nossas igrejas? Entre a sociedade de um modo geral. Nossos sacerdotes são pessoas de prestígio e respeito? Nós temos que deixar claro isso ao adolescente, que muitas das vezes se espelham em pessoas da mídia, se espelham em pessoas que não têm uma vida íntegra, uma vida reta. E aí é onde há um problema, quando as pessoas se espelham, quando a faixa etária se espelha em pessoas que não têm uma vida íntegra. Então, na atualidade, nós temos que deixar claro aos nossos adolescentes que nós precisamos nos espelhar na liderança divina, que são os pastores, os líderes que são constituídos por Deus, a fim de ornamentar o grupo que eles lideram, a fim de levá-los para mais próximo de Deus. Tá bom? Nós iremos agora, irmãos, para o capítulo 2, o tópico 2, que fala sobre a função sacerdotal no judaísmo. Em Israel, os sacerdotes foram instituídos com a primordial função de administrar os bens consagrados a Deus e dirigir as celebrações cultídicas no espaço do tabernáculo e mais tarde no templo. Meus irmãos, isso é muito interessante, que a função primordial do sacerdote era administrar os bens consagrados. Então nós temos que deixar claro aos nossos adolescentes que o líder ele trabalha com a sua função sagrada.
o líder ele deve se conscientizar do que ele faz, da função que ele traz sobre os seus ombros, é uma função sagrada, a fim de que ele possa exercer diretamente, com contato diretamente com Deus. Nós podemos ver um texto base que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu quero ler com os irmãos, que diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Então nós entendemos aqui que a função do líder é se apresentar de uma forma que ele tenha consciência do que ele faz e do que a sua responsabilidade o pede a fazer, sabendo que tudo isso Deus trará a juízo. Então nós temos que entender que nós estamos lidando com coisas consagradas a Deus, coisas que são divinas. Esse é o papel e a função do sacerdote no judaísmo na época, era cuidar dos bens consagrados. E não é diferente hoje. Hoje, quando nós estamos liderando um grupo e nós estamos cuidando do rebanho, nós estamos nos consagrando e administrando alguma coisa que é consagrada a Deus. Então é muito importante nós deixarmos isso claro. Olha, a função do líder é administrar o bem que o Senhor entregou na sua mão, que isso é sagrado. Tá bom? Nós iremos agora para o terceiro tópico, que fala sobre os pré-requisitos para o exercício sacerdotal. Em primeiro lugar, somente descendentes da tribo de Levi e da família de Arão poderiam ser sacerdotes. Além disso, os sacerdotes não podiam ter imperfeições físicas e nem se envolver em práticas sociais reprováveis. Ele raspava a cabeça